suas mãos aos céus e diga que Ele é digno. Diga: digno ao Senhor. Digno é o Senhor. Aleluia. Sobre o cante, vou sempre te adorar, vou sempre. Olhe para Jesus nessa noite, diga: eu elevo as minhas mãos. Diga: elevo as minhas mãos, como nós chamamos ao Cristo. Cordeiro de Deus, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o seu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Quão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro. Diga: quão lindo é. Que me visita e faz de mim o teu altar. Eu quero ir contigo mais profundo. Segura a minha mão, eu sei. Levante suas duas mãos aos céus e diga: leva-me ao lugar. Cante. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Começa aí nesse lugar de encontro. Ele está te chamando. Diga: leva-me ao lugar. Diga: eu dependo desse amor. Sentir você é um morro. É um morro. Nós te pedimos, o Espírito Santo, comece a derramar uma onda de amor aqui sobre nós.
Começa a vir com o teu amor que nos resgata, o teu amor que nos cura, o teu amor que nos transforma. Pai, em nome de Jesus eu oro agora para filhos que estão precisando de um abraço do Senhor como um pai. Ah, Jesus, existem filhos que estão aqui hoje, que vieram a esse culto, que precisam lembrar que o Senhor não os rejeita, que o Senhor não vê eles como um erro, que o Senhor não vê o passado, que o Senhor não vê aquilo que um dia aconteceu com eles, mas o Senhor enxerga um novo e vivo caminho. Ah, o Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui: filho, eu não te vejo como os homens veem, eu não te enxergo como o seu passado, o jeito que eu te toco é diferente, o jeito que eu chego em você é diferente, porque o meu carinho, ele é diferente, porque ele transforma a tua vida. Aquilo que eu tenho para a tua vida não é simplesmente algo passageiro, aquilo que eu tenho para a tua história é algo que transforma a tua vida. Hoje Deus está chamando algumas pessoas de volta à mesa nessa noite, Ele está te convidando de volta para a mesa. Talvez você andou por muito tempo longe do lugar da presença. Isso não é sobre religião, isso é sobre o lugar de encontro, isso é sobre o lugar onde Deus toca a tua vida, onde Ele está te chamando agora: filho, eu tenho um óleo para a tua cabeça, eu tenho uma novas vestes para colocar no teu corpo, eu tenho um lugar para você na mesa. Por isso levante suas mãos agora. Existe um lugar de encontro. Não tenha medo se as lágrimas vierem no seu rosto agora. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro um lugar de encontro na tua igreja. Eu declaro o Senhor vindo com amor agora. Eu declaro uma onda de amor sendo liberada. Começa a liberar mais. Comunidade das Nações, levante suas mãos agora e comece a entrar nesse manto de amor que Ele tem para a tua vida. Um manto de amor e de resposta, um manto de amor e liberdade. Cadeias estão sendo quebradas agora. Meu Deus, cadeias estão sendo quebradas agora. Pois eu sei que Ele encerrou lá minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite. A comunidade das nações, levante suas mãos. Levante suas mãos, vamos construindo, diga a Ele: vencedora. Diga a Ele: me vestiu. Me deu um lugar, mais uma vez. Diga, Ele me chegou na minha tormenta. Ele me vestiu com roupas novas. E eu olhar pro Senhor, eu digo: o que seria de mim? O que seria, meu amado? E o que seria de mim sem ti? O que seria de mim sem ti? Sem ti eu sou vazio. Eu sou pó. Eu sou pó sem ti. Eu não tenho nada. Pai, nos perdoa, Jesus. Nos perdoa por todas as vezes que nós chegamos à Tua presença e nós não damos valor porque o Senhor é. Nos perdoa por todas as vezes que o Senhor está aqui e nós não te damos valor, Jesus. Põe no nosso coração um anseio por mais de quem o Senhor é.
Comunidade das Nações, levante as suas mãos agora e comece a reconhecer a presença de Deus. Reconheça a presença de Deus nesse lugar. Invista momentos reconhecendo a presença de Deus agora. Se você pode, levante as suas mãos agora. Uma palavra muda o destino, o teu encontro muda tudo. Nós não queremos te perder de vista. Nós não queremos te perder de vista. Vem sobre nós. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Nós te convidamos, vem, Senhor. Oh, vem. Sem ti eu sou vazio. Eu sou pó. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Nada além do teu amor, Senhor. Nada além do teu amor, Senhor. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele se eu não tenho a Levante as suas mãos aos céus, isso, levante suas mãos e diga: se eu não tenho a ti, diga: se eu não tenho a ti, nada eu serei. Diga: eu te levarei. Levante suas mãos aos céus e diga: a tua presença, cante, tua presença é o que me basta. Diga: e quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, diga: quem sou eu? Mais uma vez, diga: tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor? E diga: a tua presença. E quem sou eu? Levante as suas mãos e diga que Cristo é tudo. Cristo é tudo. Oh, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. Diga: beleza, a beleza revelada do Pai. É Cristo. Levante as suas mãos e diga: qual a beleza, diga. E qual a beleza que existe, diga. E qual
volume da sua voz, comunidade das nações, e diga a tua beleza e paz. Que eu ainda não vi, diga qual. E antes de ir, diga se eu não tenho a ti, se eu não tenho a ti, nada eu sei, Senhor, só tua. Eu te levo, cante como eu espero, como eu espero um dia. Mais uma vez cante, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida. Mais uma vez cante, maravilhoso, maravilhoso, admirável, glorioso, tua presença, tua presença. Melhor que a vida, diga, só quero a ti e nada mais. Só quero a ti e nada mais. Só quero a ti. Nada além de ti, pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, erga suas mãos. Uma vez que eu coloquei, os nossos olhos estão em ti, Jesus. Encontra-nos nesse lugar nessa noite, Pai. Os teus filhos estão nessa casa, adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Ei, meu amigo, ei, minha amiga, deixa eu te dizer algo. Você está na presença daquele que é tudo em todos. Você está na presença daquele que é real nesse lugar, daquele que conhece o seu deitar e o seu levantar. Ele sabe do que você precisa e do que você não precisa. Ele sabe o caminho por qual você precisa andar, o caminho que você deve andar. Está na hora de você lançar sobre Ele toda a sua expectativa, lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Ei, amigo, o castigo
que nos traria a paz, que nos trouxe a paz, Ele carregou, foi Ele quem levou. Ei, aumente o nível de intensidade nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, te conhece melhor do que ninguém, sabe quem você é. Ei, aqui não é o término, aqui é o começo. Ei, deixa eu te lembrar, Jesus está vivo, está guiando cada passo da sua vida, está dizendo hoje, ei, uma vez coloca, mais uma vez coloca a sua expectativa nele, e Ele vai cumprir a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor com alegria. Ele está nesse lugar, Ele é o motivo de nós estarmos nesse lugar. Aleluia. Eu quero ler com você 4 versículos. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 30, que diz o seguinte: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A nossa expectativa durante todo o nosso dia a dia, de trabalhar, de cuidar da nossa casa, dos homens serem o provedor do seu lar, das esposas cuidarem, organizarem, serem essa coluna poderosa em casa, a gente sempre tem uma expectativa. O que eu estou fazendo agora, existe uma recompensa daqui a pouco ou amanhã. Isso é a força da nossa mão. Isso é quando nós gastamos energia. Eu estava conversando há pouco agora com um amigo que é vendedor de consórcio. O vendedor de consórcio, ele tem sempre uma luta diária de vender. Quando chega dia 30, do dia 30, 31 para o dia 1º, ele pensa que está livre, começou de novo. O vendedor, eu estou citando o vendedor de consórcio, porque às vezes é o que eu conheço, que eu trabalhei, vendi consórcio, sei que é o mais esticado. Mas você que é funcionário público, ou você que é CLT, às vezes de repente você tem ali uma expectativa daquela garantia que está ali na sua conta todo dia 1º ou todo dia 5, e às vezes você só consegue fazer aquilo que você está vendo. Por quê? Porque isso é chamado de previsibilidade. Você tem sempre a previsão certinha daquilo que você está fazendo, para aquilo que você vai fazer, o subproduto, o extrato daquilo que você está vendo. Mas eu vim te dizer nessa noite que eu jamais imaginei, irmãos, estar nesse lugar. Eu jamais imaginei sair lá da minha cidade, Senador Pompeu. Eu não tinha a menor capacidade, essa é que é a verdade, de estar aqui. Eu sou filho de um pai alcoólatra, aonde esse pai alcoólatra destruiu parte da família, aonde esse pai atirou na minha mãe, atirou no vizinho. Eu não tinha a menor capacidade. Eu saí de casa, a família toda dizendo: não vá não, porque eu estou vendo aqui que o prognóstico para você é muito ruim. É aquilo que a gente está vendo. A gente está vendo o que a gente tem e sempre o que a gente tem. Mas a palavra de Deus está dizendo o seguinte: eu, o Senhor, cuido de você. Eu, o Senhor, alcanço você.
Ora, eu cuido da erva do campo, eu cuido dos pássaros, porventura eu, o Senhor, não cuidarei de você? Eu quero dizer nessa noite que a sua expectativa, a sua capacidade de realizar, ela é 100% satisfatória. Mas eu quero te dizer que está na hora de você começar a fazer no Senhor aquilo que você ainda não entendeu e nem sabe como vai acabar. Como é que é isso, Rubens? Fé é a certeza das coisas que não se veem e a certeza daquilo que está tangível, palpável no futuro. Por quê? Porque está nele. Então eu quero te dizer nessa noite, você que tem uma rotina, ou não tem uma rotina de ofertar, de dizimar, porque você está sempre fazendo conta, e ali, olha, se eu der R$19,90, eu só posso dar R$19,50, porque se eu der R$19,90 vai dar ruim. Eu quero te dizer, que está na hora de você não fazer a conta monetária, está na hora de você começar a dizer o seguinte: Senhor, eu quero gastar o meu tempo, eu quero gastar a minha atenção, eu quero que a primazia da minha vida seja o Senhor. Por quê? Porque Ele vai cuidar primeiro do reino, e as outras coisas Ele vai acrescentar na sua casa. Ele tem acrescentado na minha, Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, muito além do que eu pedi. Eu não tinha nem capacidade, eu não me achava digno de pedir. E eu posso te dizer uma coisa, eu consegui formar uma família, e em nome de Jesus, em breve eu estarei dizendo aqui que serei pai, que era a coisa mais difícil para mim, irmãos, era me achar digno de ser pai. Sabe por quê? Porque às vezes a nossa expectativa está naquilo que a gente está vendo, e o Senhor está dizendo, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas, é Ele quem vai acrescentar. Então eu vim te dizer nessa noite, coloca a tua expectativa nas mãos daquele que é fiel, daquele que começou a boa obra, e é Ele quem vai completá-la em nome de Jesus. Queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Nós vamos orar e entregar as nossas finanças de forma específica nas mãos do Senhor, porque é Ele quem é fiel para multiplicar a sua semente em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós, enquanto igreja, nesse lugar, nós estamos te agradecendo por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer e por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Pai, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor encontre cada família aqui representada. Pai, todo sentimento de indignidade ou todo sentimento, Pai, de incapacidade, nessa noite, eu quero declarar falida qualquer artimanha de Satanás no intuito de visitar mentes sofismas nesse lugar. Nós declaramos quebrado em nome de Jesus. E eu quero declarar sobre esse lugar a prosperidade do reino de Deus. Eu quero declarar nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Oferte com alegria em nome de Jesus. Estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato, eu sou. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Se não, aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou
Recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi, aleluia, pra te amar, Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, cante, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Viva uma imersão profunda no Reino de Deus. Inscrições abertas para mais uma turma da Escola Integral de Formação de Libertadores, EIFO1, um curso para quem deseja desenvolvimento pessoal e ministerial transformador. Vagas limitadas. Inscrições no aplicativo CN. Olá, eu sou o Diego, líder do MOVE, Ministério de Jovens e Adolescentes da CN, entre 15 e 20 anos. E eu queria te fazer um convite muito especial. Nos dias 27 e 28 de fevereiro e no dia 1º de março, nós estaremos vivendo o nosso acampamento. São 3 dias imersos na presença de Deus, vai ser incrível e eu conto com a sua presença. Se você está noivo ou pensando em casar, estão abertas as inscrições para o curso de noivos da CN. As inscrições deverão ser feitas até o dia 28 de fevereiro no aplicativo da CN, na aba Cursos. Quer ter um casamento firmado na rocha? Aproveite essa oportunidade. Criar filhos é um desafio que marca gerações. No dia 6 de março, às 19h30, acontece a aula 0 do curso Pais para Toda a Vida na CN Messejana. O curso aborda o desafio da paternidade à luz dos princípios bíblicos. As inscrições estão abertas pelo aplicativo CN Fortaleza. Em março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher e teremos uma programação especial para você. Gente, pastora Rose estará aqui no palco com a ginecologista, fazendo aquelas perguntinhas que toda mulher quer saber. Eu estarei no palco com a nutricionista e treinadora física também. Vai ser uma manhã inteira de programação. Você que veio no último Modelada sabe o quanto foi bom. Nós esperamos você para celebrar o Dia Internacional da Mulher. O batismo é uma decisão pública de fé e um novo começo em Cristo. Um momento incrível de celebração, entrega e testemunho. Se você deseja ser batizado, procure a nossa equipe no hall da igreja. Líderes corajosos não caminham de mãos vazias. Eles carregam habilidades capazes de transformar vidas
e levam consigo a clareza de valores do reino. Escola de Formação de Líderes. É chegado o tempo. Venha fazer parte do avanço do reino. A chegada de um bebê transforma tudo. No dia 27 de março começa o curso Preparação para a Chegada do Bebê. Serão 7 semanas que vão te dar segurança, propósito e direção para viver a maternidade e a paternidade com confiança. Inscreva-se no aplicativo CN Fortaleza. No dia 28 de março acontece a imersão profética Até Tocar o Céu. Um encontro de louvor, oração e adoração, das 9 da manhã às 5 da tarde no Sítio Novo Tempo. Evento para toda a igreja. Inscrições pelo aplicativo. Vagas limitadas. Você está pronto para se conectar, se inspirar e descobrir o propósito de cada ministério da nossa igreja? Chegou a hora de fazer o seu check-in. Conheça um pouco sobre nossa igreja, nossos ministérios e a visão dos nossos pastores. Inscrições pelo aplicativo da CN Fortaleza na aba Eventos. Te esperamos lá. Vem aí o acampamento CN Kids, para crianças de 6 a 10 anos. Deus está formando crianças para todas as nações. De 3 a 5 de julho. Inscrições abertas no app CN Fortaleza. Já imaginou caminhar pelas ruas onde a fé foi reformada e a Bíblia voltou ao centro? A Caravana da Reforma Protestante é uma imersão na história da igreja, passando pela Alemanha e pela Suíça, lugares onde a palavra ganhou voz e alcance. Se você ama a palavra e a história da fé cristã, essa caravana é para você. Vagas limitadas. A Oração das 4 é o encontro semanal de oração dedicado às mulheres. Todos os sábados, às 4 da tarde, nos reunimos para buscar a Deus juntas. Participe da Oração das 4. Esse foi o nosso CN News. Siga-nos nas nossas redes sociais. Olhe para alguém e diga: paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos juntos nessa noite. Se você nos visita, se você não faz parte de nenhuma CN, por favor, levante a sua mão, a gente quer muito conhecer você. Alguém nos visita essa noite? Mantenha sua mão erguida, nós vamos até você através do nosso acolher, e aí depois que você receber a sua lembrancinha, você pode baixar a sua mão, e nós vamos celebrar a Deus pela sua vida, vamos celebrar a Deus pela vida dos nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Nós nos sentimos muito honrados de você ter escolhido hoje a Comunidade das Nações, Fortaleza, para ouvir de Deus uma palavra, para prestar o seu culto também. E nós vamos para um tempo assim que eu amo demais. Hoje de manhã tinha tanta criança aqui, mas agora eu quero chamar essa família linda. A mãe é a Milene Lima, o pai é o Nival Soares e a criança é o Nicolas Carvalho. Queria que você celebrasse a Deus pela vida dessa família. Nós vamos apresentar essa criança ao Senhor. Que lindo, linda família de vocês. Meus queridos, eu costumo dizer que quando nós apresentamos os nossos filhos, nós apresentamos debaixo da nossa fé. Essa criança, ela é impossível entender o que está acontecendo aqui, mas a bênção de Deus é geracional, e hoje eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o alcance de uma aliança. E essa criança, o Nicolas, ele vai experimentar de uma aliança que vocês têm com o Senhor. Ele será o subproduto, o resultado de uma aliança que vocês têm com o Senhor. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. A Bíblia fala que bem-aventurado é o homem que enche a sua aljava de flechas, né? Então, ele está na aljava, existe um tempo de estar na aljava, mas existe um tempo que vocês vão apontar o pequeno Nicolas para o caminho dele, para o lugar onde Deus direcionou, e porque vocês vão viver uma vida cristã, cheia de Deus, para ele ver, ele vai acertar o alvo. A vida humana, a vida de cada um de nós não é um acaso, e não é apenas a decisão dos nossos pais. A Bíblia diz que Deus preparou obras para que nós vivêssemos antes da fundação do mundo. Por isso, hoje, eu estou olhando para ele e vendo uma promessa de Deus que se cumpre, uma decisão boa de Deus sobre a vida dele. Eu quero orar pelo pequeno Nicolas e por essa família. Estenda as suas mãos para cá em nome de Jesus. Pai, nós oramos por essa criança, Senhor, que desde a eternidade o Senhor tem proferido palavras sobre ele, e hoje ele é uma realidade diante de nós, Pai, um presente do Senhor para os seus pais. Como diz o salmista,
cada um de nós, e também essa criança, ainda era uma substância sem forma, Salmo 139, no ventre da sua mãe, e diante do Senhor, todos os seus dias já estavam descritos pelo Senhor. Pai, nós declaramos que na vida dessa criança, todas as tuas palavras e todas as tuas promessas se cumprirão em vida, Senhor. Nós abençoamos essa família, nós abençoamos essa criança, e nós entramos em concordância com todas as profecias ditas a seu respeito. Nós a apresentamos à sua comunidade hoje, essa igreja recebe essa criança, concorda acerca da vida dessa criança e das profecias que existem sobre elas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, e me ajuda aí, comunidade das nações. Glória a Deus, glória. Posso fazer uma foto com vocês? Será que tem alguém ainda nesse horário para bater foto? Você pode ser ousado aí, vamos lá, vem para cá, mais para perto. Eu vou ser ousado, eu vou segurar o Nicolas. Nem pedi os pais, ó. Mas pedindo assim na frente de vocês, eu acho que ele não vai negar. Sorriu. Deixa eu ver se eu ainda sei. Uau. Deus abençoe. Seu marido está perto de você aí? Dá uma catucada nele, diz assim: tenha coragem, né? Me ajude, né? Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Antes da gente seguir, eu quero te fazer um desafio. Muito obrigado. Quero fazer um desafio a você. Hoje pela manhã nós estivemos pregando aqui às 10 da manhã. Ministramos também agora no culto anterior às 15 horas, às 17 horas. E foi incrível, irmãos. Quero partilhar isso com vocês. Nós lideramos a juventude diretamente, vamos dizer assim, durante 7 anos e meio, pelo menos, né? Foi incrível o que Deus gerou dentro de nós ao longo desses anos todos. Foi incrível, foi incrível. E agora o MOVE, que é o acampamento dos jovens de 15 a 20 anos, jovens de 15 a 20 anos, está para acontecer na próxima semana. E eles estão lá fazendo os cálculos, né? Correndo sempre atrás de um milagre para fechar as suas contas, né? Porque ainda há jovens que gostariam de ir, mas não têm condições de ir. É terceirizado, né? Paga-se o lugar, paga-se a alimentação, e não é barato. Assim, para jovens de 15 a 20 anos é um desafio sempre ir para um acampamento. Mas a minha alegria é que hoje pela manhã, muita gente atendeu o nosso desafio, passou lá, e eu já recebi uma mensagem assim por volta de 13h, 13 horas, pastor, tanta gente passou e abençoou, levantamos X, e agora, depois do culto das 17 horas, nós conseguimos superar o que foi feito de manhã, e eu disse, o culto das 19h30 vai bater os 2 cultos, e nós vamos abençoar os jovens, nenhum jovem vai ficar de fora, não por conta de condições financeiras. Então eu quero muito desafiar você, se você puder, se você entender e discernir o quanto é importante para um jovem de 15 a 20 anos, viver um acampamento espiritual nesse final de semana, por favor, passe, oferte o que você puder. Eles estão lá fazendo as contas, estão lá ávidos esperando que você possa abençoar um jovem para ir. Se você pode abençoar com 50, com 100 ou com uma inscrição, não importa. Se você não pode de jeito nenhum, me ajude em oração, declarando que nenhum jovem que precisa ir, que quer ir, ficará de fora por questões financeiras. Eu lembro que ao longo desses 7 anos e meio, muitas vezes, nós estávamos ali e eu dizia para os meninos, fiquem orando, vai que alguém abençoa. Nós vendíamos chocolate ali na frente, era tanta coisa que a gente fazia. E eu lembro da emoção da gente e de um jovem que recebia a nossa ligação, dizendo assim, pode fazer a sua mala, nós conseguimos a sua inscrição. Incrível, é poderoso demais. Era lágrima de um lado, lágrima do outro, e o acampamento sempre foi algo muito poderoso. Amém? Glória a Deus. Se você puder, passe lá. Além disso, se você tiver com o seu carro aí, a turma da Maraponga, que é do Farol, e a turma do Jota também, que são outras faixas etárias, estão lavando o carro o dia inteiro, desde as 15 horas, eles estão ali,
tem sido também maravilhoso, povo generoso, chega lá, não precisa lavar, está aqui, pode lavar, mas eu vou pagar o dobro. Enfim, o pessoal está aí, irmão, o povo se vira, mas ninguém vai deixar de ir para os acampamentos não. Amém? Você pode me ajudar a celebrar o Senhor? Glória a Deus. Josué capítulo 2. Tem uns delay aí, né? Tem umas palmas por último aí. Ei, Daciano, esquece de mim não? Está fugindo de mim desde de manhã. Eis que eu estou te vendo. A Bíblia diz assim: da cidade de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, de maneira secreta. Eles foram como espias, e disse a eles: andai e observai a terra de Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma mulher, uma prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a nossa terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eles eram. Havendo-se fechado a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Vão após eles depressa, e com certeza vos alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que vai para o vale do Jordão, e havendo saído aqueles que iam após eles, ela fechou a sua porta. E antes que os espias fossem se deitar, ela foi ter com eles no eirado e lhes disse: olha o que é que Raabe falou para os espias: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor tem caído sobre nós, e todos os moradores dessa terra estão a ponto de desmaiar, porque nós temos ouvido que o Senhor, o Deus de vocês, secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando vocês saíram do Egito, e também como vocês fizeram aos reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão. Verso 11: ouvindo isto, nos desmaiou o coração, e não há ninguém entre nós com ânimo, por causa da vossa presença. Disse Raabe àqueles homens: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus, e é Deus embaixo na terra. Agora, pois, jurem-me, vos peço, pelo vosso Deus, que assim como eu usei de misericórdia para com vocês, também de misericórdia usem para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que vão conservar a vida do meu pai e da minha mãe, como também dos meus irmãos, das minhas irmãs, com tudo que se tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responda pela vossa vida, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, pois a casa de Raabe, em que Raabe residia, estava sobre o muro de Jericó, sobre o muro da cidade. E disse-lhes: vão ao monte, para que porventura não vos encontrem os seus perseguidores. Fiquem lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomem então o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizera jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão, esse fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres na tua casa o teu pai, a tua mãe, teus irmãos e toda a tua família, a família do teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe caia sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer um que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém lhes puser a mão. Também, se tu denunciares a nossa missão, seremos desobrigados do juramento que fizemos para contigo. Então ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. E assim Raabe os despediu, e eles se foram. E a partir dali ela atou o cordão, o fio escarlata à sua janela. Foram-se, pois,
e chegaram ao monte. Ali ficaram 3 dias, até que voltaram todas aquelas pessoas que estavam perseguindo eles, pois os perseguidores não acharam eles em caminho nenhum. Assim os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Último verso, verso 24. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu, certamente o Senhor nos entregou essa terra. E todos esses moradores de Jericó têm o coração desmaiado diante de nós. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado, e a tua palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é transformadora, e eu creio, ela vai cumprir o teu propósito essa noite, em o nome do Senhor Jesus. Diga amém, querido. Hoje eu quero falar sobre a graça em meio ao juízo de Deus. A graça em meio ao juízo de Deus. Mas antes, eu preciso caminhar com você até esse texto, né? O pessoal da Maraponga vem, mas ele já sabe que eu já preguei essa palavra lá. Mas venha, me acompanhe, não tem problema não. Semana passada. O povo de Israel está, vamos dizer assim, me permita essa expressão, na cara do gol, irmãos. Eles estão ali para viver o cumprimento da promessa. É a segunda geração que saiu do Egito. Ninguém que saiu do Egito, exceto Josué e Caleb, vão possuir a terra. Quando Deus tira o povo de Israel, o seu povo do Egito, com mão forte, 10 pragas acontecem. Eles caminham no deserto, e o caminho no deserto não é longo, se fez longo por outras razões: murmuração, teimosia, falta de fé, rebelião contra Deus. Olha só, o que é que pode adiar o cumprimento da promessa de Deus na minha e na sua vida? O caminho era rápido, não demorava muito não. Mas 40 anos antes, a primeira geração esteve lá em Cades Barneia e olhou para a terra prometida, e de lá, Moisés ainda envia não 2, mas 12 espias, e dentre os espias, Josué e Caleb. 10 espias trouxeram um relatório fatídico, irmãos, de quem inclusive tinha visto os milagres, o poder de Deus expresso, manifesto, na saída do Egito e durante toda a caminhada. O cuidado de Deus, nuvem, coluna de fogo, água que sai da rocha. Será que esse povo já era para ter fé, irmão? Esse povo chega e o relatório de 10 dos espias eles são enormes, eles são gigantes, e nós apenas gafanhotos. Por isso Deus adiou a promessa para aquela geração, daquela geração, para a geração seguinte. 40 anos depois, nós chegamos nesse texto. Todos aqueles que saíram, à exceção de Josué e Caleb, morreram no deserto. Todos. Porque eles se recusaram a guerrear, uma guerra que Deus chamou para vencer, que Deus ia entregar, irmão. E antes de continuar, eu quero te dizer, se Deus tem uma promessa para você, e eu creio que não tem ninguém aqui que não tem uma promessa de Deus na sua vida. Se tem uma guerra para pelejar, Deus te preparou para esse tempo. Entra em combate, porque depois dessa guerra vem o cumprimento da palavra de Deus. Não permita que Deus adie e transfira o que Ele tem para você para outra geração. Josué está ali. Eu acho que Josué pensa: meu Deus, eu já deveria estar nessa terra há 40 anos atrás. Mas ele envia 2 homens. E esses homens entram na cidade. E não por acaso acontece tudo o que nós lemos nesse texto. Olha para mim, irmão. Para Israel, cumprimento da promessa. Para os cananeus e principalmente para a primeira cidade de Jericó, juízo. Mas mesmo em meio ao juízo, Deus abre um portal de graça e favor. Um juízo iminente sobre toda a cidade, mas Deus abriu um portal de graça e favor. Alguns ministérios
eles têm optado, quando eu falo ministérios, eu falo, sei lá, igrejas, mentalidades, DNA de igreja. Algumas igrejas pregam só sobre o juízo de Deus. Todo culto você vai, é pancada. E aí outros ministérios, eles não falam do juízo, porque pode ser que não seja muito legal pregar sobre o juízo. E é só a graça, né? E aí, pastor, qual é o certo? Pregue o evangelho todo, pregue a Bíblia toda, porque de Gênesis a Apocalipse tem juízo e tem graça. Não escolha uma faceta de Deus, não escolha um atributo de Deus para pregar. Pregue sobre todos, assim como Ele é juiz, Ele é amor e é gracioso. E a gente aprende, a gente cresce aprendendo que existe o tempo da graça e o tempo da lei antiga. Fala para mim, esse texto está onde? Está na antiga aliança. E aqui, irmão, é pura graça de Deus sobre uma mulher. E se eu caminhar cronologicamente desse texto para frente, eu vou ver um profeta de Deus que tem problema com a graça, Jonas. Porque Deus vai salvar o povo inimigo de Jonas, que é Nínive. E onde é que acontece então a salvação de uma cidade inteira? Na antiga aliança. Isso é graça, irmão, na antiga aliança. Ele olha para Jonas e diz assim: como é que você não tem misericórdia de um povo que não sabe discernir a mão esquerda da mão direita? Jonas sabia tanto que Deus é verdade, tanto no juízo como na graça, que ele se recusa a ir pregar para os ninivitas, porque ele tinha certeza que Deus ia salvar aquele povo. E Jonas não queria que os seus inimigos fossem salvos, irmão. Assim como Deus é justiça, Ele é amor. Assim como Deus é juízo, Ele é misericórdia e graça. E hoje, enquanto nós vamos ministrar aqui, enquanto o Espírito Santo está ministrando aqui, eu creio que mais um portal de graça se abre. E se eu fosse você, eu abraçava essa oportunidade, em nome de Jesus. Me ajuda a pregar essa noite, irmão, me ajuda a pregar. A graça em meio a juízo, como é que ela acontece? Para quem ela acontece, pastor? Para todo ser humano. Algumas pessoas entendem que a graça é limitada, que a expiação de pecados, ou seja, o retirar de pecado é para alguns. Não, eu creio que Jesus morreu por todos. Infelizmente, nem todos vão abraçar a graça, irmão. Nem todos vão abraçar a oportunidade, irmão. Mas é para todos, é para as pessoas mais improváveis. Pense em alguém que você humanamente acha impossível mudar de vida ou ser transformado. Pense, lembre, Deus quer essa pessoa. A graça também está estendida para essa pessoa. Ó, irmão, o texto fala sobre a improbabilidade de quem Deus abre uma oportunidade. Além de ser de Jericó, inimigo, é uma mulher, e além de ser mulher, é uma prostituta. Esse silêncio quer dizer alguma coisa? Olhe para a sua esquerda, por favor. Olhe para a sua direita, por favor. Você está sentado do lado de alguém improvável. E se eu pudesse botar um espelho diante de você, diante de mim, cada um de nós aqui improváveis, que abraçamos a oportunidade da graça de Deus. Improváveis. O que essa mulher fez? Ela abraçou a oportunidade, irmãos. É incrível. Rabi acolhe os espias. Profissão, irmão, dessa mulher tornava essa mulher, aos olhos humanos, indigna. Só que Deus, diz a palavra em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, Deus não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o íntimo do coração. Irmão, se for para celebrar, celebre de verdade ao Senhor. Você está num ambiente de liberdade, onde é o Espírito do Senhor, a liberdade. Em primeiro lugar, a improbabilidade das pessoas que Deus separa. Eu não vou dizer nem que Deus escolhe, mas das pessoas que abraçam a graça de Deus. Segundo lugar, irmão, como é que acontece isso? Qual é o canal, qual é o meio pelo qual a graça se torna uma realidade para alguém? Mediante a fé. E eu vou te falar, irmãos, eu nunca tinha lido esse texto para observar isso.
Eu conheço esse texto há muitos anos, desde criança. Se tem uma coisa que eu aprendi com a minha avó, foi o Velho Testamento. Minha avó morreu aos 80 e poucos anos, em 2018. Uma mulher que não estudou muito, mas de uma fé muito genuína e poderosa. E a minha avó paterna, Dona Maria, ela contava, ela tinha uma didática muito peculiar. E ela teve 8 filhos, 4 homens, 4 mulheres. Dos homens, um deles é meu pai, é o mais velho. Flávio também, pastor também. Eu sou a réplica, né? Ele é o original, eu sou a réplica, né? E ela ficava lá naquela cozinha, porque ela amava cozinhar. E ela pegava a gente pequenininho e ficava contando as histórias da palavra, do Antigo Testamento. Eu dizia assim, vovó, parece que a senhora viveu, foi naquele tempo, de tanto ela repetir, de tanto ela repetir, de tanto ela repetir. E ela contava, e ela contava. Mas lendo e preparando essa palavra, irmãos, 40 anos antes, os espias foram. 10 não creram. Esqueceram do que Deus fizera até ali, de como Ele envergonhou uma nação poderosa do seu tempo, o Egito. De como a rocha gerou água, daquela coluna de fogo que se levantava à noite. E eles olharam para o tamanho da dificuldade e pararam. Eu não sei se até para prevenir esses 2 espias que estavam, Deus preparou uma mulher incrédula, mas cheia de fé. Ei, olha o que essa mulher falou para os espias. Nós sabemos sobre o Deus de vocês, de como Ele tirou vocês do Egito e vocês passaram a pé enxuto. Nós sabemos o que Deus fez com os reis dos amorreus, o Deus de vocês. Olha essa mulher que nunca ouviu falar diretamente de Deus, ela não ouviu uma pregação. Ela ficou sabendo assim, ó. Ei, nós sabemos que o vosso Deus é Deus no céu e na terra. Uma mulher que nunca tinha tido um encontro com Deus ainda, ninguém tinha pregado para essa mulher. Ela empodera os espias. Lembra, no final do verso 24, qual foi o relatório dos espias para Josué, quando eles retornaram? Ipsilíteres, o que Raabe falou para eles. Irmão, olha para mim, vai ter gente que você vai pregar o evangelho e você vai olhar e dizer assim, uau, eu nunca vi tamanha fé. Tem gente que está esperando só o empurrãozinho, irmão. Jesus se encontra com uma mulher e ela insiste com ele, e ele diz, não é bom que a gente tire a comida dos filhos e coloque para os cachorrinhos. Então ela diz, ainda que seja as migalhas, porque os animais, os cachorrinhos podem comer das migalhas e eles vão ficar saciados. Aquela mulher nunca tinha estado com Jesus. Jesus olha para ela e diz, uau, eu nunca vi tamanha fé. Incrível, irmão, como Raabe estava prontinha, esperando uma oportunidade. A graça é um portal que se abre, a graça é uma oportunidade que se abre, e tem gente, irmão, que está prontinha para receber. É poderoso demais. A Bíblia diz, aqui em Josué, no capítulo que nós lemos, o Deus de vocês, ela relata, ela declara, é Deus no céu e na terra. Irmão, em Hebreus capítulo 11, é o capítulo da fé. Hebreus capítulo 11, é o capítulo da fé, da galeria dos heróis e das heroínas da fé. Pela fé Abraão saiu sem saber para onde ia, pela fé Isaac. E ele sai falando de grandes homens, de grandes mulheres. E um dos versos mais fortes para mim é quando ele diz assim, homens que esse mundo não mereceu. E na galeria da fé, irmãos, no capítulo 11 de Hebreus, no verso 31, diz assim, pela fé, Raabe não morreu, a meretriz não pereceu com os incrédulos.
Hoje eu vim dizer aqui para você, por mais improvável que você seja, por mais improvável que você se enxergue, por mais improvável que você se reconheça, uma fé poderosa pode construir uma aliança que não tem prazo de validade com o Senhor. Hoje mesmo, um portal de graça se abre para você. Por mais improvável que você se veja, me ajuda aí em nome de Jesus. Uma oportunidade genuína de Deus essa noite aqui. E ela abraça, e ela aproveita essa oportunidade. E aí vem o terceiro ponto dessa palavra, irmão, que é o simbolismo de tudo isso. A forma como Deus escolhe para simbolizar tudo aquilo que Ele vai fazer na vida dessa mulher. É como se Deus dissesse assim: eu vou materializar algo para você enxergar. E nós temos muita dificuldade com isso, porque nós cristãos que fomos, principalmente o brasileiro que foi catequizado, e entenda isso na melhor acepção da palavra, o evangelho reformado. Eu não falo sobre o evangelho católico, mas eu falo sobre o crente, vamos dizer desse jeito, que é tão difícil, é o evangelho, enfim. O modelo que veio para o Brasil foi o modelo americano, paletó, gravata, né? E nada de simbolismo. Procure nas igrejas, você não tem cruz, não tem nada. Porque o extremo das indulgências da Idade Média nos fizeram ir para um outro extremo, não tem simbolismo de nada. E o símbolo, desde que ele não seja venerado, desde que ele não seja adorado, desde que ele não seja idolatrado, ele está na Escritura toda, irmão. E aqui um texto, os espias estão voltando, isso aqui está aqui um cordão escarlate, vermelho, pendure como um símbolo da aliança que Deus vai começar com você. Eu posso passear com você, irmão, a Bíblia inteira sobre esse enfoque. De quando Moisés vai levantar uma serpente no deserto, porque Deus mandou, e aquilo era um simbolismo, uma tipologia do que Cristo ia viver muitos anos depois. Muitos anos depois. Olhe o simbolismo da arca da aliança. O povo ia para a guerra, traz a arca. A arca em si, ela não tinha poder, mas ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E enquanto o povo andava em santidade, beleza. E aí, se caiu na ideia errada de que se a arca for, a gente ganha. Não importa como a gente esteja. E aí Deus sentencia Eli, o sacerdote, os seus 2 filhos, e a arca é levada. Mas como assim? A arca não manifestava a presença? Era um símbolo da presença de Deus. E ela fica muitos anos longe de Israel, até que Davi recupera a arca da aliança. Um simbolismo da presença de Deus no meio do seu povo. Irmãos, vamos continuar. Quando Deus permite o cativeiro babilônico e o povo de Israel é levado cativo, Nabucodonosor leva pessoas e leva os vasos da casa de Deus. Ele vai comer capim durante 7 anos, e o seu filho faz pior, ele pega os vasos que estavam guardados e diz: hoje eu quero beber nos vasos da casa de Israel. Beltesazar. E naquele dia, irmãos, vaso que era comum, pela afronta a Deus, por afrontar a Deus, um simbolismo ali, ele morre naquele dia. Irmão, eu botei até a minha cruz hoje para vir pregar. O que é que tem? É santa, pastor? Não, é um adorno, irmão. É um adorno, é um simbolismo. A cruz é um símbolo do Evangelho. É um símbolo. 40 anos antes, quando esse mesmo povo vai sair do Egito, a 10ª praga, o simbolismo é: matem um cordeiro e coloquem o sangue nos umbrais das portas. Você acha que o sangue daquele cordeiro tem algum poder? Nenhum. O cordeiro ainda iria vir, e João Batista identifica: eis o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Mas aquele cordeiro ali temporariamente um símbolo. E quando o anjo da morte, na 10ª praga, passava sobre a casa que tinha o simbolismo lá do sangue, isso aqui não.
essa casa tem aliança comigo. Você quer chegar aonde, pastor? Quando aquela mulher coloca aquele cordão lá. E a palavra hebraica para aquele cordão é tikvá. Que significa, ipsilíteres, literalmente, cordão. Só que a palavra tikvá no hebraico é traduzida pela palavra em português, esperança. E todas as vezes eu fico imaginando, será que é hoje que eles vêm? Porque assim que eles desceram pela escada, pela janela, desculpe, pela corda, assim que eles saíram, ela colocou o tikvá dela lá. E todo dia quando ela amanhece, ela olha para lá e revisita a promessa. Esse símbolo aqui é a garantia, é a materialização de que Deus é um Deus de palavra, de que Deus é um Deus de aliança, e nós seremos poupados. Não por acaso, tikvá quer dizer esperança. E por que vermelho e escarlate? Porque é o sangue, significa, representa o sangue do Cordeiro que foi aspergido na minha e na sua vida. A palavra Páscoa, na 10ª praga, significa passar por cima sem matar. E quando Jesus, irmão, me permitam uma aplicação teológica aqui. Quando Jesus morre e asperge o seu sangue sobre nós, quando Deus Pai, irado com o pecado, olha para nós, nós estamos cobertos pelo sangue do seu Filho, e aquilo aplaca a ira de Deus contra o pecado. Ele não vê você, Ele não vê a mim, Ele me vê coberto pelo sangue do seu Filho. Tikvá, esperança, esperança em meio ao juízo. Cadê meu tecladista? Está aí? O nosso tecladista, John? Está por aí? Chama ele aí. O último aspecto dessa palavra, 4º lugar. E foi uma chave que Deus me deu tão poderosa, irmão. A promessa para Raabe é: você vai ser poupado. E todos que estiverem na sua casa. Quando as muralhas de Jericó vão cair no final da 7ª volta, no 7º dia, a promessa vai se cumprir. E quando os espias entram, quando o exército de Israel entra, a casa de Raabe está bem posicionada ali no muro. Eles enxergam o tikvá. Irmão, quando tudo termina, não sei se você concorda comigo, mas é como se a promessa tivesse terminado. Pronto, você vai ser poupado, seu pai vai ser poupado, sua mãe vai ser poupado. Só que o que Deus tem para você, irmão, olha aqui para mim, não termina em você, só começa em você. Não termina em você, é a partir de você. É como eles tinham o direito de dizer assim: olha, cumprimos o nosso acordo, agora viva a sua vida. Capítulo 6, verso 25 de Josué. Mas Raabe passou a habitar no meio do povo de Israel. No meio. Me permita mais uma aplicação. A Bíblia diz que Jesus, Ele diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor, e o ramo que está em mim, estando em mim, dará muito fruto. Como é que é o enxerto? Você fere aquele galho daquela árvore que vai ser enxertado, no caso aqui a videira, você fere, você raspa ali, e você traz um outro ramo ali, que não é da videira, ou que é de outra videira, enfim, e você fere também, e você fere ali, você junta as duas feridas, irmão, e você ata uma corda com um pano, e você espera cicatrizar. E quando você tira, quando o enxerto é bem feito, você olha, e é como se aquele galho sempre estivesse ali. E foi assim que Deus fez com Raabe, porque ela passou a ser povo de Deus. E é assim que Deus faz com cada um de nós, quando Ele nos enxerta e nos adota como filhos, a partir de Cristo Jesus.
Entenda isso. O pecado nos roubou a paternidade de Deus, a filiação. O pecado lá no Éden. Tanto que João escreve dizendo: a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E quando eu estava pregando essa palavra lá na Maraponga semana passada, não estava no meu esboço, me veio um sentimento e um discernimento tão poderoso, irmão. E eu queria repartir com você essa noite. Eu não sei se há aqui pessoas que foram adotadas, literalmente adotadas. Aí Deus me falava assim, ó: amar o que se gera não precisa de esforço, é natural. Agora o amor de quem adota é intencional. A partir de hoje você é meu filho. E foi assim que Deus fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Se é unigênito, era único. Não era primogênito, era unigênito. Mas a partir dele, muitos filhos. E o que Deus fez em você, fez em mim, fez em nós, faz em nós, é um enxerto tão poderoso, que é como sempre nós o fôssemos. Tem alguém entendendo o que eu estou falando hoje aqui? Ei Rabi, eu não vim só te livrar da morte, eu tenho planos para você. Ei Rabi, eu não vim apenas te poupar do ataque, eu tenho segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, 10ª intenções com vocês. E ela passou a viver no meio do povo de Deus. Em Mateus capítulo 1, o capítulo da genealogia. O livro de Mateus, o evangelho de Mateus é escrito para o judeu, irmão. Porque era comum que um judeu aprendesse desde criança. Bora, decorou ou não decorou a tua árvore genealógica? Quem gerou quem, chega até os dias de hoje. E ele escreve assim. E no verso 5, a Bíblia deixa clara que Raabe, uma improvável que abraçou a graça, entrou na genealogia de Cristo. Raabe gerou Boaz. Quem foi que casou com Boaz? Fale mais alto, não tenha medo não. Ruth, outra improvável moabita, que não estava na linhagem de Deus, nem do povo de Deus. Ruth. Raabe gerou Boaz. Boaz vai gerar Obed. Obed vai gerar Jessé. Jessé vai ter muitos filhos, dentre eles um ruivinho pequenininho chamado Davi. Jesus, filho de Davi, de uma improvável condenada à morte, Deus abre um portal de graça. Ei, irmão, não sei se você está entendendo o que Deus quer fazer em você e através de você, na sua descendência, na sua dinastia. Me ajuda aí em nome de Jesus. Hoje pela manhã, mais um insight de Deus. E eu pedi a uma pessoa que pesquisasse aí. A gente tem tanto recurso hoje para pesquisar. E uma pessoa pesquisou para mim. Eu disse: pesquisa rápido aí, por favor. Quantos anos se passaram desde a queda de Jericó até o dia que Jesus vai entrar em Jericó e aquele cego Bartimeu vai clamar por ele? Pastor, deu 1000 e tantos anos. 10 geraçõezinhas. Acho que nem tudo isso. Olha para mim, entende isso. A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira geração? 4ª geração. Mas que Deus se aliança com aqueles, que abraçam até 1000 gerações. 1000 anos depois, na mesma Jericó, um cego trouxe um gatilho de memória a Jesus. Em Jericó, Jesus, filho de Davi, neto, bisneto, tataraneto de Raabe.
misericórdia de mim. Olha o alcance da graça e olha o alcance da aliança. Irmão, quando a gente se posiciona hoje, olha até onde vai a bênção de Deus. Ser curado agora. E aquele homem foi curado instantaneamente. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero cantar. Nós queremos cantar essa canção que tem tudo a ver com aquilo que nós ministramos essa noite. Essa é a minha história, essa é a sua história, essa é a história de Raabe. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Nós estávamos do lado oposto e Ele já nos amou quando nós éramos inimigos de Deus. Raabe fazia parte do povo oposto, inimigo. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Suas mãos aos céus e diga isso, cante. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. E assim como as muralhas de Jericó caíram, hoje vai cair toda a muralha. Todas as muralhas vão cair. Mentira de que você não é amado, mentira de que você não é desejado de Traz Deus. luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Cante, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
Quantos creem? É apesar de nós. Aleluia. Ah, Senhor. Ele me ama. Ele me ama. Essa é a convicção que eu peço que hoje Deus coloque no seu coração. A maior verdade que eu queria que você guardasse hoje é que Ele te ama e Ele não desiste de você. E hoje, mais uma oportunidade. Rabi abraçou, irmãos, a oportunidade, teve sua vida e a vida da sua descendência completamente aliançada em Deus. E hoje, se há alguém aqui que gostaria de abraçar essa oportunidade, a graça de Deus está batendo a porta do seu coração. Eu queria que você baixasse a sua mão por enquanto. E se você hoje quer receber a Jesus como Senhor da sua vida, ou quer dizer, Pai, eu estou voltando para o Senhor. Se há alguém aqui essa noite, por favor, faz um sinal para mim onde você estiver. Levanta a sua mão. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe ali. Deus te abençoe lá atrás. Eu estou te vendo. Deus te abençoe. Deus te abençoe aqui, aqui, ali. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus. É o nosso último culto hoje, tá? Eu vou incomodar você. Eu queria te convidar. Corre aqui, irmão, porque eu quero orar por você. Vem cá, deixa eu ver você. Sai do seu lugar. Vamos orar. Vem cá, por favor, você que levantou a sua mão, onde você estiver, eu queria muito orar por você. Eu estou te esperando aqui em nome de Jesus. E para cada pessoa que aqui vier, eu gostaria de um crente cheio de amor para abraçar essas pessoas e orar por cada pessoa. Se é um homem, vem um homem. Se é uma moça, vem uma moça. Mas eu estou te esperando aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. A graça de Deus nesse lugar. Oh, Jesus. Para cada pessoa, se você puder dar um abraço nessa pessoa que está aí. Eu vou começar a escalar você. Tem gente aqui sem abraço. Olhe pra cruz do amor. Ah, Senhor, não sou mais quem eu era. Invade esse lugar com teu amor. Sou quem Ele diz que eu sou. Enche essas pessoas de amor. Aqui, Carlos, Mari, aqui, ó. Esse casal aqui. Glória a Deus. Aleluia. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, já escreveu, escritor e eu sou apenas uma carta viva. Aleluia! Que Deus me história. Já escreveu. Carta viva de Deus. Carta viva de Deus. Uma carta viva. Uma carta. Uma carta viva. Aleluia. Uma superação escrita. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Pode derramar a caneta e o sangue. Pode derramar, uma carta viva. Aleluia. O mundo vai ler você. Vai ler você. Uma carta viva. A cruz, levante suas mãos e diga: a minha história anda. A minha história, Deus já escreveu.
o nosso galardão. Se a casa é o oceano, estamos afogando. Eu digo céu, o céu se une à terra como oceanos para em meu pegar. Não tem tempo pra perder. Se isso é uma verdade no teu coração, levante suas mãos o mais alto e diga que Ele me ama. Ele sempre te amou. Ele sempre te amou. Deus, nós abençoamos essas vidas, nós somos gratos ao Senhor, elas te pertencem, Senhor. Cada vida aqui escolhida pelo Senhor, separada pelo Senhor, sonhada pelo Senhor. Assim como aquele encontro de Raabe já estava nos planos de Deus, hoje se cumpre um plano de Deus na vida de cada uma dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, nós a abençoamos em nome do Senhor Jesus. Me ajuda aí, Comunidade das Nações, me ajuda aí. Eu queria convidar vocês, antes que vocês saíssem, por favor, acende a luz ali para mim, por favor ali. Dá uma olhada ali para trás, não sei se vocês vão conseguir. Tem umas plaquinhas, tem um povo maluco ali, ávido para falar com vocês. E eles separaram um presente muito especial para vocês. Por favor, eu não sei onde você está sentado, mas antes de sair, vai por esse corredor, passa ali no Consolidar. Nós temos uma Bíblia de presente para vocês. E a gente queria dar algumas direções para vocês. Por favor, ali, ó, passa por lá, por favor, em nome de Jesus, por favor. É um presente que a gente, ó, vieram buscar vocês aqui, ó. Obrigado, viu? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu lindo rosto sobre ti. Que Ele levante sobre ti o seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti. E que o Senhor te dê a paz. Uma semana cheia de Deus. Amanhã vai amanhecer e a graça de Deus vai se renovar sobre a sua vida. As misericórdias do Senhor. Deus te abençoe, Comunidade das Nações. Deus abençoe. Uma superação.